Bom dia. Bom, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu convidei o Léo. Léo, se apresenta antes da gente começar para as pessoas conhecer você. Oi, gente. Eu sou Léo Martins, eu sou professor de psicologia lá na USP e sou host aqui do canal Ciência Estranha no YouTube. Então, depois que você sair desse vídeo, vai lá e me dá um oi, tá? E eu estudo especialmente temas ligados à crença, que vai ser o nosso assunto aqui. Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? O que isso tem ou não a ver com saúde mental? É um assunto bastante amplo, tem um monte de casos curiosos. Inclusive, eu vou te contar hoje, se der tempo, que a Austrália não existe. Sabia que a Austrália não existe? Eu vi um vídeo seu desse, eu falei, nossa, mas deixa aqui no suspense. Ontem eu fui compartilhar a tela com uma paciente e eu lembrei do que a gente vai passar aqui hoje. Quando eu fui compartilhar a tela, eu abri o Meet. Aí apareceu 30 Fabiane, né? Quando reflete. E aí eu lembrei, eu sou meio assim, quando eu quero automatizar sei lá, lembrar de um conhecimento sempre, tudo que acontece eu meio, nossa, isso é aquela, tem a ver com aquela teoria. Mas a hora que aconteceu isso, eu lembrei do que a gente vai passar aqui hoje. Por quê? O que que tem a ver, né? O que a gente vai falar não é novidade, né, Léo? Então, assim, é coisa que se repete há muito tempo. Coisa que se repete que, assim, em 2025 era pra gente estar em outro patamar, olhar sobre o que é verdade, o que não é, o que é embasado, o que não é. E eu tô vendo uma melhora nisso. O que que você acha, Léo? Como que você vê isso? Entendo que em parte isso é porque tem gente nova chegando, por um lado, né? As pessoas vão nascendo, e crescendo, surgindo. Por outro lado, tanto os que chegam quanto os que já estão têm os mesmos vieses humanos que a gente vai tratar aqui, que é uma parte bastante relevante para explicar por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. A resposta curta é porque a gente é enviesado. Então, por a gente entender a realidade de forma enviesada, isso vai afetar a gente para o resto da vida. O que a gente faz muitas vezes é desenvolver formas de negociar com esses vieses. Mas muitas pessoas não têm consciência que esses vieses existem, outras tantas acham que esses vieses não vão atingi-las, vão atingir outras pessoas, mas não ela. Sabe? Não, eu sei o que é verdade, o que não é, eu dou conta. É até um viés, é o chamado viés do ponto cego. É achar que os vieses se aplicam aos outros, não ela mesma. Tem fatores aí que a gente não vai conseguir superar, como a pertença ao grupo. Então, se você está num grupo que acredita numa certa coisa, você involuntariamente vai tender a embarcar no que o povo acredita por puro senso de pertencimento mesmo. Aí tem as pesquisas clássicas lá em psicologia social, do Salomon Asch, então tem um monte de coisas que a gente pode abordar aqui, mas o ponto é que é ser humano. O ser humano é bugado e a gente vai continuar sendo bugado, porque faz até parte da nossa biologia. O ponto é tentar negociar com isso e poucas pessoas têm o instrumental e a disposição para fazer isso. Muito bom o começo já. Ô, Léo, e nosso cérebro, na verdade, ele não foi programado para assim, ficar questionando, né? Ele foi programado para a gente encontrar padrões. Então, assim, isso antigamente era importante, porque assim, se ouvir um barulho, era um perigo você encontrar um padrão. Só que hoje as pessoas estão o quê? Tentando ver o que que é fake news, o que que é religião, o que que é política, sabe? Então, esses vieses é muito do que o que aconteceu. Vamos começar agora a entrar um pouquinho mais nisso. Na infância, na adolescência a parte aconteceu uma situação, você já vai pensando, nossa, como que você se vê, como que você vê o outro, como que você vê o mundo. Então assim, vai começando a começar é ótimo, né? Você vai começando a criar a sua crença. E assim, isso envolve cultura, genética, ambiente. Como que você vê isso? A gente começando a aprofundar nessa criação dessa crença, Léo. Uhum. Qualquer comportamento humano complexo tem todos esses pilares. Vai ter um lado que é biológico, né? A psique não acontece num vácuo biológico, tem um corpo ali, e isso vai ditar uma série de pontos. Tem um lado da história de vida que é único, os traços de personalidade nossos são únicos, tem esse lado irrepetível, que é quem é cada pessoa. Você vai imprimir um viés seu ali. E tem um lado histórico social, a época que você vive, a religião em que você nasceu, tudo isso vai fazer diferença. É pela combinação dessas coisas que a gente vai acabar justificando as nossas crenças. E aí, se a gente somar todos esses pontos, tem uma regrinha que a gente costuma brincar em psicologia cognitiva, quando estuda as crenças, que é a ideia de que primeiro a gente acredita nas coisas por motivos emocionais, inconscientes, involuntários, para depois dar um verniz de racionalidade.
Como esse processo ele é majoritariamente não consciente, a gente acaba tendo acesso consciente só a essa racionalização. Então fica parecendo que a gente acredita por motivos razoáveis. Ah, eu pesei A contra B, coloquei na balança, verifiquei bem as evidências e agora eu acredito nisso. Quando na realidade o que acontece é que você está acreditando porque você cresceu ouvindo essa história ou porque tem um viés, por exemplo, que é o viés do custo irrecuperável. É a ideia de que se você investiu muito tempo numa coisa, você já fez esforço demais para largar, sabe? Então o seu cérebro vai se esforçar ao máximo para tentar validar aquele negócio, para não soltar o osso. E aí, como esse processo todo é inconsciente, você vai só ter acesso aos motivos racionais para continuar acreditando. Então tem um monte desses fenômenos, sabe? Mas é bom lembrar sempre que a racionalidade é um dos últimos pontos de ancoragem de uma crença. Geralmente são esses vieses, são motivos emocionais, históricos, pertença ao grupo e por aí vai. E é legal também, vou começar com um exemplo aqui, o horóscopo. As pessoas acreditam, assim, que, um exemplo bem, né? Nossa, a minha personalidade é por causa disso. Então, assim, as pessoas, elas simplificam muito, né, Léo? Então, a hora que você vai questionar, exige bastante, assim, nossa, será que isso é verdade? Da onde veio? Quem? Então, assim, essa de você acreditar muito no que você acredita é muito você querer simplificar o que é muito, envolve muitos fatores, multifatorial. Então, o horóscopo é algo bem simples, mas assim, eu sei que você tem um exemplo bem melhor, por exemplo, do alienígena, que é algo que o Léo, ele curte isso, viu? Por que que as pessoas acreditam em alienígena, né? O que faz as pessoas acreditar nisso, sendo que assim, tá, e aí, será que é mesmo? Por enquanto a gente não tem nenhuma evidência, nem que exista vida fora da Terra, embora seja extremamente plausível que lá no planeta deles tem alguém lá, porque o universo é gigantesco, os elementos químicos que existem aqui existem lá e por aí vai. Só que é outra coisa completamente diferente você dizer que esse pessoal já chegou aqui, o que é possível, mas a gente não tem qualquer evidência mais concreta. Todas as evidências que existem são circunstanciais e passíveis de uma interpretação mais simples. Então, toda essa parte de OVNIs e tudo mais, a gente poderia discutir aqui com mais calma. Inclusive, lá no meu canal, no Ciência Estranha, eu tenho vários vídeos sobre isso. Então, se você quiser, vai lá. Quando eu digo que você ou quem está escutando a gente, tá? Não falei você, Fabi. Mas você também pode ir lá, tá? Se quiser. Ô, Léo, A gente depois você explora deixa, bastante. depois você coloca o link que eu deixo aqui no Ah, tá. vídeo aqui embaixo. Legal. Então, existem indícios interessantes de casos interessantes. Só que quando a gente olha as crenças, por que as pessoas acreditam em abdução para alienígenas, ou em visitas alienígenas, ou que alienígenas construíram as pirâmides do Egito lá no passado remoto e por aí vai, a gente vê esses processos todos de crença acontecendo. Porque existem explicações alternativas muito mais simples e com boas evidências para origens humanas e naturais para todas essas coisas, o que não quer dizer que seja impossível, que algo extraordinário já tenha acontecido, mas por enquanto a gente não tem amparo nenhum em evidência. Então, na hora que a gente olha com mais calma, a gente vê esses processos todos acontecendo. Por exemplo, você falou no começo a nossa tendência a ver padrões. Esse é um viés clássico que um psicólogo autor, Michael Shermer, chama de padronicidade, a nossa tendência a ver padrões. Então, é uma das bases fundamentais, talvez a base fundamental das teorias da conspiração. Porque você soma A com B, fica esquisito, aí você infere C, logo tem algo acontecendo e tal. E tem um outro viés que o Michael Shermer chama de acionalização, a tendência a inferir agentes causais nesse padrão que você acabou de observar. Então, se tem uma luz estranha no céu e não tem ninguém falando sobre isso, você viu a luz ali, o governo não se pronuncia, parece que é algo extraordinário, então estão escondendo, tem algo aí diferente. E aí aciona toda essa maquinaria, o seu cérebro viu um padrão, que é uma luz diferente lá, que você não sabe explicar, junta com outro elemento que é isso não ser falado abertamente, segundo as pessoas acreditam. Claro que isso é falado abertamente sim, mas junta com o fato de você nunca ter ouvido falar antes, junta com vários outros fatores, e aí o que fica aparecendo? Estão escondendo, entende? E aí entra, por exemplo, um negócio que a gente chama de dissonância cognitiva, que é a nossa tendência a, quando as nossas crenças são confrontadas com a realidade, a gente dá um jeitinho, faz um MacGyverismo. Lembra do MacGyver? Aquele personagem que pegava Aham, uma laranja, aham. um parafuso e montava uma bomba. Então a gente faz um MacGyverismo, faz uma gambiarra dentro da cabeça para continuar acreditando naquilo, você joga a realidade para debaixo do tapete. Inclusive, essa teoria clássica da dissonância cognitiva, né, todo psicólogo estuda isso, ela surgiu
de um psicólogo social, Leon Festinger, estudando um grupo de contatados por alienígenas. Olha que legal. Se não fossem os contatados por alienígenas, a gente não teria a teoria da dissonância cognitiva. Que Lá na coisa, década de né? 50 e 54, pois é. Lá em 54 tinha um grupo desses apocalípticos que eles defendiam que o mundo ia acabar em dezembro de 1954 e eles eram liderados por uma dona de casa, a Marian Kish. E essa mulher, essa Marian, ela alegava que ela tinha contatos telepáticos com alienígenas. E os alienígenas teriam dito que o mundo ia acabar com uma grande inundação em dezembro de 54 e tudo mais, e que eles iriam pousar e resgatar os membros do grupo que ela formasse para serem salvos da Terra, né? Deixa a Terra se ferrar para trás e a gente vai lá para o planeta, vamos viver por lá. O pessoal largou casa, largou emprego, largou família e tudo mais para ficar lá no grupo, fez as malinhas, ficou lá esperando, rezando, e aí chegou a data, a madrugada foi passando, nada das naves chegarem, nada da inundação vir, foi chegando 7 da manhã, o sol começou a nascer no dia seguinte, o pessoal começou a ficar nervoso, o que está acontecendo? Aí a Marian chega pro pessoal e fala, ó, gente, acabei de receber uma mensagem telepática aqui, que os alienígenas cancelaram a destruição da Terra, porque nós somos muito fiéis, a gente rezou muito e tal, então a Terra foi poupada. O que a gente pensaria? O que a gente imagina que seria racional pensar? Falar, essa mulher tá de caô, né? Eu não vou cair nesse golpe, né? Que absurdo, o negócio não deu certo é porque ela é uma charlatã, ou ela estava enganada, qualquer coisa assim. Mas não, o que aconteceu na prática? O pessoal ficou mais fanatizado ainda, ficou mais proselitista, ficou mais aderido à crença. Só 2 membros do grupo saíram. Todo o resto ficou lá firme e forte, ainda mais fiel. E aí o Leon Festinger, que é esse psicólogo social que estava lá infiltrado nessa seita para observar, para entender, né, o que ia acontecer quando o mundo não acabasse, ele formulou a teoria da dissonância cognitiva, e aí tem um livro famoso, Quando a Profecia Falha, que é sobre esse caso, e é o livro que inaugura a teoria da dissonância cognitiva. Então, olha, a gente não ia entender muito de como o nosso sistema de crenças funciona se não fosse um grupo de contatados por alienígenas. Olha que legal. Por isso que eu gosto, porque é um laboratório muito legal para a gente estudar como o ser humano funciona, sabe? Se a gente pega esse exemplo. É muito legal, muito bem colocado. E assim, só para ir contextualizando, que assim, a ciência não vai trazer resposta pronta, né, Léo? Não é, por exemplo, você vai pensar perguntas melhores, investigar, não quer dizer que você vai ter algo exato. A ciência é isso, ela ensina você a fazer perguntas melhores e é uma maneira de pensar. Então, assim, muito legal esse exemplo que você colocou da dissonância. E você vê que assim, nosso cérebro, ele não é isolado. Ele é moldado pelo ambiente, por várias vezes que a gente já viu aqui, que envolve isso, genética, ambiente. Então, desde quando é criança, o que você escuta em casa, na escola, na igreja, redes sociais, sociedade, o que a gente cria padrões. Então, assim, isso, e nosso cérebro, ele corre de incerteza. Então, assim, ele quer ter certeza, ele precisa disso. Isso aí que eu vejo também, Léo, uma coisa bem legal, que as pessoas hoje, elas estão muito inflexíveis. Até um ponto em relação a paciente, a trabalhar, acho que você também trabalha bastante em flexibilidade, né? E quem geralmente tem essa certeza de algo, esses padrões, eu tenho certeza, eu tenho isso, aquilo, hein? Essa visão, elas são automaticamente não, acho que é meio forte essa palavra, mas assim, mais inflexíveis mesmo com elas, em relação a decisões, sei lá, relacionamento, trabalho. O que que você acha, Léo? Tem sentido isso? Uhum. Tem todo sentido, tanto que a gente tende a considerar a flexibilidade cognitiva como algo saudável, tanto para a adaptação da pessoa no mundo, como para a construção de conhecimento. E aí a gente vê, por exemplo, um dos perigos disso é o tal do viés de confirmação, que é essa tendência nossa a confirmar aquilo que a gente acredita. E a gente vê os pacientes fazendo isso no dia a dia, nós fazemos, todo mundo faz isso. A gente não está falando só dos pacientes como se fossem distintos de nós Sim, mesmos, né? A sim, gente está sim. falando do ser humano. Então a gente tem essa tendência. E aí, como a pessoa vai buscar inconscientemente só coisas que confirmam o que ela já acredita, muitas vezes ela chega bem convicta. E ela tem justificativas. Ela vai falar, não, porque toda vez que eu faço isso, acontece aquilo outro. Só que o que muitas vezes ela não percebe é que existe um filtro. Então, das vezes em que não deu certo, por exemplo, isso é convenientemente esquecido em favor do sistema de crenças. Então, no fim das contas, o grande risco é criar-se uma armadilha interna em que a pessoa fica presa. A gente não falou aqui ainda da profecia autorrealizadora, que é uma parte importante disso.
que é a Verdade. nossa tendência a ver as coisas acontecendo porque elas foram pensadas primeiro. Então, tem as pesquisas clássicas sobre expectativa de alunos em sala de aula, né? As pesquisas clássicas, eles pegavam alunos em turma de início de ano, com professores que não conheciam os alunos, e falavam assim, ó, aqueles alunos ali, eles são meio fraquinhos, tá? Então, não espera muito deles, não. Fica tranquilo aí, fica na maciota. Enquanto esses aqui, não, esses aqui são os inteligentes, tal, eles têm um QI acima da média e tudo mais. Só que os alunos estavam distribuídos aleatoriamente. E aí eles viram que no fim do ano as notas refletiram essas expectativas. Então houve ali um interjogo entre o professor e os alunos que acabou fazendo a confirmação daquela crença. Então ele apostou mais naqueles primeiros, os lá que eram considerados os mais fraquinhos, ele não deu tanta atenção, sabe? Então é muito arriscado a gente ter sistemas de crença muito rígidos, porque a gente pode se comportar de forma a confirmar essas crenças. Então, se você pensa, por exemplo, é muito comum os pacientes, né? Ah, eu não dou conta de tal coisa. Aí ele evita fazer tal coisa, reforça a ideia de que ele não dá conta de fazer tal coisa, e ele continua não fazendo tal coisa, e isso dá elementos para ele dizer, tá vendo, eu não consigo fazer. Mas se a gente consegue trabalhar de forma eficaz, por exemplo, a ativação comportamental, que é ajudar ele a ir lá e fazer, aí ele falou, dei conta, não foi tão difícil assim. Ou até pode ter sido difícil, e ele fala, olha, foi difícil, mas eu tinha recursos para enfrentar essa dificuldade, eu dei conta. Então, por isso que na terapia, muitas vezes, a gente, de forma muito criteriosa e com cuidado, a gente tenta desafiar as crenças do paciente, né? Justamente para tirá-lo dessa armadilha, dessa rigidez de crença. Exatamente. É legal você falar também, e me veio na cabeça a criança. Quando, por exemplo, você é muito arteiro, você é muito isso, a criança passa a fazer mais isso. Então é muito, muito forte isso. E eu vejo Sim. também, até lembrei daquele livro até que a gente falou que ia falar aqui, do Carl Sagan, que ele fala que a gente está vivendo cercado de tecnologia e ciência, mas as pessoas não entendem de ciência. Então, assim, Uhum. fica meio, sabe? As coisas não A bomba batem. relógio, né? Uma bomba A relógio, bomba exato. relógio, né? Como você vive numa sociedade governada por certos princípios e você não entende esses princípios. Como que você vai decidir como agir? Como que você vai decidir em quem votar? Se é um candidato que apoia isso ou aquilo, se você não entende o que está por trás ali, se você não entende como o mundo funciona, como a tecnologia funciona, como as relações funcionam. Então, é uma receita para o fracasso mesmo. Para o Né? Por isso que é tão fracasso. importante a gente estar sempre buscar informação, a gente está sempre correndo atrás disso, só que tomando esse cuidado. Por conta dos vieses, é muito provável da gente buscar informações que confirmam o que a gente já acredita. Daí que muitas vezes é importante a gente buscar o contraditório dentro de certos limites, né? Senão a gente cai numa falácia do relativismo epistemológico, que a gente chama, ou seja, de todos os pontos de vista ter o mesmo valor. Então, sei lá, eu quero ensinar para meu filho que a Terra é redonda. Tá, mas já que eu tenho que equilibrar as coisas, eu tenho que ver uns vídeos de terraplanismo também para eu equilibrar. Não é bem assim. Né? Então tem um limite disso aí. Existe a diferença entre o cético e o negacionista, por exemplo, que é um dos critérios que a gente pode usar para pensar se a gente vai consumir isso ou aquilo, se a gente vai pensar para um lado ou para outro. O cético é aquele que questiona quando não há boas evidências. Aí você para pensar, será que é isso mesmo? É igual eu faço quando estou fazendo as minhas pesquisas sobre temas estranhos, sobre relatos paranormais e coisas assim. A pessoa relata uma coisa e eu, tá, mas isso aqui que você está me dizendo, essa outra possibilidade aqui, ela foi checada? Você tem certeza em relação a esse aspecto aqui? Alguém verificou isso de forma independente? Ou seja, na falta de boas evidências, você vai lá e questiona. Esse é o ceticismo saudável. O negacionismo é você questionar apesar de já haver boas evidências. Então o Isso. negócio está ali bem assentado e você fala, não, mas eu duvido, ó, na minha opinião, né, tem vários memes sobre isso, né? Na minha opinião. Então a gente tem que tomar esse cuidado para o nosso questionamento não virar um negacionismo. E é bem legal você falar isso, bem importante mesmo. A gente indo mais ou menos para o final, Léo, até queria comentar um negócio dos meus filhos aqui também, que assim, quando eles trazem algo, sei lá, amiguinho falou, eu vi um vídeo, tal, eu questiono eles, tá? Você viu aonde? Então, o que que você sabe que isso é verdade? Então, assim, meio que treinar eles a ter esse questionamento, sabe? Esse olhar diferente, de não acreditar em tudo. Eu não lembro que minha filha falou, não, mamãe, mas é isso que eu ouvi, tá? Mas da onde que tiraram isso? Não, mas falaram? Se eu ouvi é porque é verdade. Então, só uma maneira, assim, de você começar. Peraí, será que é verdade? Será que
estão dizendo isso, em base em quê? Faz sentido? Reforça? Eu só quero acreditar nisso porque eu quero confirmar o que eu tô pensando, o que eu tô achando, mas o que eu tô achando pode ser verdade, pode não ser. Então, assim, é uma maneira de você treinar isso, né, Léo? Fazer uma. Sim. Porque eu falo assim, que a verdade, ela não precisa ficar aos ventos gritando. A mentira, ela já é mais barulhenta. Então, assim, você vai escutar milhões de mentira na mídia de um jeito que, assim, caramba, se eles estão falando desse jeito, né? É verdade. E é bem isso, né? Uhum. Sim, é por isso que algumas pessoas mal intencionadas usam desses tipos de estratégia porque sabem que convence. Que convence. Então, de vociferar, de falar alto, de bater no peito e falar com confiança, olhando no seu olho. Porque a gente tem um lado de novos vieses que pensa, ah, não, não é possível. Essa pessoa está aqui na minha frente, falando, olhando nos meus olhos, está falando com essa confiança toda, deve ser verdade. Isso é meio involuntário. Se a gente não percebe que a Verdade. gente tem essas características, a gente embarca. Qualquer um de nós pode cair na lábia de um bom vendedor, sabe? Então, ter consciência disso, e aí a psicoeducação na terapia muitas vezes tem seu valor, é a gente falar, mostrar para a pessoa que a gente tem esses viés, tentar encontrar exemplos que mostrem que a gente não avalia a realidade de forma racional, como a gente acha que avalia. Isso pode te instrumentalizando a negociar com aquilo que te controla. Então a gente é controlado por esses vieses, ok, a gente faz parte dessa biologia, dessa história, desse momento histórico, mas a gente pode negociar com isso que nos controla se a gente tem uma noção dessas coisas, sabe? Tem uma regrinha que eu sempre falo para os meus alunos, que é fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Eu até brinco para a pessoa, você que está em Perfeito. casa escutando a gente, escreve no banheiro, pega um batom aí na sua casa, escreve no espelho do banheiro para não apagar. Fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Porque fazer sentido é uma experiência subjetiva. Você escuta uma teoria da conspiração, você assiste um vídeo lá de terraplanismo de 10 minutos, uma boa parte das pessoas sai falando, ué, faz algum sentido. Porque é um jeito do seu cérebro juntar a informação A com a informação B, uma lacuna de uma informação C que você não tem, mas a informação existe, você só não está sabendo. E aí, se ela entrasse ali no sistema, a interpretação seria completamente outra. Então, a gente tem essa percepção de sentido e muitas vezes a gente confia nela. E aí fala, não, então é verdade, fez sentido, então é verdade. As teorias da conspiração bebem disso. Só que não é verdade, necessariamente, pelo menos. Fazer sentido pode ter sido só um produto do seu cérebro te enganando. Então é tentar ir para além dessa sensação subjetiva de, ah, eu acho que isso é verdade. E aí buscar evidências em bons lugares, entender como a ciência funciona. Por isso que o Sagan, que você mencionou, lá no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu recomendo todo mundo dar uma olhada, é um livro que ainda é atual, ele fala que mais importante do que entender o conhecimento científico, no sentido de saber de cor quantos planetas tem no sistema solar, que a gravidade existe e tudo mais, é entender o método, é entender como que a ciência constrói conhecimento, como que a ciência funciona. Porque se você tem esse conhecimento, Exatamente. você já derruba as teorias anti-vacina, você já derruba o negacionismo climático, tudo isso, só de entender a lógica, só de entender como a ciência funciona de verdade. Eu tenho gente na minha família, acho que todo mundo tem, né? Que é negacionista, acontece. E aí fala, ah, a indústria farmacêutica, ah, o grande complô dos cientistas com a nova ordem mundial e não sei o quê, ah, nas universidades acontece isso e aquilo. Aí eu já virei e falei assim, oh, mas eu sou professor universitário, você já pensou em perguntar para mim como é que acontece lá dentro? Sabe? Então, é Muito legal. muito engraçado como a gente embarca nisso sem pensar por conta dessa sensação de fazer sentido. De fazer sentido, muito legal. Porque quando você entende o porquê que você pensa, eu acho que aí você tem mais poder de escolha e não só repetir padrão, não só você acreditar em tudo, no que faz sentido, enfim. É bem legal. Você acha que você tem mais clareza, liberdade, enfim. Léo, você quer falar sobre o que você no começo citou? Pois é um ótimo exemplo aqui, talvez para a gente amarrar e fechar, que Isso. existe uma teoria da conspiração, gente, muito bizarra, tem várias, mas essa é uma das minhas favoritas, de que a Austrália não existe. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês jogarem no Google aí, especialmente em inglês, colocar aí Austrália não existe, vocês vão dar de cara com alguns sites, alguns grupos que acreditam nisso. É, isso começou de uma forma meio incerta, era parte uma brincadeira, parte uma coisa meio séria, só que começou a aparecer até em eventos de terraplanismo, aí tem palestras, tem tudo, e aí numa delas lá, um cara trouxe essa ideia de que a Austrália não existe, porque no modelo de terra plana deles, a Austrália não caberia no mapa. Então, se a Austrália não cabe no... É um bom exemplo, né, do viés de confirmação. Aham, Se a aham. Austrália não cabe no mapa de terra plana, o que a gente deveria pensar? É porque o modelo está errado, né? Mas não.
Se o meu modelo está certo, eu tenho certeza. Se a Austrália não cabe, ela não existe. E aí tem toda uma justificativa de que o governo britânico teria inventado a Austrália para ocultar crimes contra a humanidade, porque a Austrália foi colônia penal, né? Então, prisioneiros britânicos eram enviados para lá. E aí essa galera teria sido morta, né, e tudo mais. E aí para fingir que eles ainda estão vivos e só estão presos, inventaram um país mágico que fica lá no sul, lá no hemisfério sul global, sabe? Então, tem gente que acredita nisso aparentemente, e isso é discutido em alguns eventos aí de pseudociência e coisas do tipo. Para vocês verem os perigos, né, gente? E aí dizem que se você, por exemplo, pegar um avião e for para a Austrália, agora aqui, você está me ouvindo, quer dar um passeio lá, conhecer os cangurus, o que vai acontecer é que quando você pousar, vai entrar uma galera no avião e vai falar: olha, agora vocês têm que saber a verdade. Vocês estão numa base militar e tudo mais, tal, tal, tal. E para vocês manterem o nosso segredinho aqui, vocês vão receber uma mesada, tá? Para o resto da vida, vocês vão ganhar uma graninha para ficar de bico calado, tá? Então, todo mundo que você conhece aí que foi para a Austrália tá mamando, segundo esse pessoal, de dinheiro desse fundo mágico aí para manter o grande segredo de que a Austrália não existe. Para vocês verem o perigo do negócio. E tem um detalhe para prevenir o pessoal de estar pensando algo do tipo: esse pessoal é burro, né? Tem pesquisas mostrando que a inteligência é um fator de risco. Olha que bizarro para acreditar nessas coisas. Porque a gente pensa justamente o contrário, né? Sim, Quanto mais sim. inteligente você for, você vai entender que a coisa não é assim e tal. Por que a inteligência pode ser um fator de risco? Por conta desse viés que a gente falou, que a gente primeiro acredita nas coisas por motivos emocionais para depois racionalizar. Se você tem muito recurso cognitivo, seja inteligência, seja até bagagem acadêmica, você leu muito e tudo mais, você vai ter mais elementos para fazer essa gambiarra e justificar para si mesmo. É tipo pegar uma MacGyver que só tem uma laranja e um parafuso, e um MacGyver que tem fios, um MacGyver que tem, sei lá, uma caixa de ferramentas, sabe? Quanto mais coisas você tiver, mais gambiarras você vai conseguir fazer. Então, por isso que, e eu vi isso na minha pesquisa de doutorado, eu me inseri em certos grupos, seitas e tudo mais, que tinham crenças muito estranhas. E o perfil da galera que estava lá dentro é um pessoal muito inteligente, muito bem articulado, muitas pessoas com nível de escolaridade muito alto, e por aí vai. Por conta disso, você acaba justificando para si mesmo de uma forma mais consistente, mais amarrada. Você tem mais recursos para fazer isso. Meu Deus. Bizarro Bizarro, né? isso. É bizarro. Muito legal. Léo, nossa, fechou com chave de ouro. Mas assim, a gente não dá para aprofundar em tudo, né? Porque a gente tem um tempo, mas acho que a gente agregou bastante aqui, pincelou várias coisas que acho que foi bem importante para você entender o porquê que você pensa como você pensa e como fazer isso diferente, como questionar isso, como não colocar tudo como verdade e você ter também aquele ponto assim, tá? Eu já tenho várias, isso aqui eu tenho evidência, tá? Então, beleza. Então, não ficar nessa negacionismo. Mas é isso. Você acha que tem mais alguma coisa para a gente complementar, para fechar? Acho que esse assunto é uma abertura para muita coisa, então talvez sugerir para o pessoal ler O Mundo Assombrado pelos Demônios, ou ler um livro do Michael Shermer chamado Por que Acreditamos em Coisas Estranhas, ou tem um outro dele também que é o Cérebro e Crença, que é legal. Verdade. Dá para a gente aprofundar muita coisa, então continuem lendo, gente, continuem estudando essas coisas e tentem dar uma olhada em coisas que têm um pouco mais de fundamento, coisas com a densidade científica, filosófica também, sabe? Não tentar embarcar só em vídeo de YouTube, de TikTok. Perfeito. Só reforçando o que você falou, Léo, tenta entender o método de como a ciência funciona. Isso já vai quebrar muita coisa. Sim, verdade. Léo, obrigada, viu? Obrigado E pelo convite, Fabi. Vamos fazer mais. combinado então. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.